João 16, 32, e aí vamos entrar pelo capítulo 17, diz assim a palavra de Deus. Eis que vem a hora e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Outra versão diz, tenham ânimo, eu venci o mundo. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam verdadeiramente, reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Oremos, vamos orar também por pedidos de oração. Se você tem um pedido de oração, apresente ao Senhor nesse momento. O Ranielson pede oração por Vanessa de Souza, né? Cadê o Ranielson? Né? Sua patroa que está internada, grávida de gêmeos. Né? Vamos orar que Deus entre com providência. Gilma pede oração por Lorisvaldo, que está pela sua saúde também, está internado. Você tem um pedido de oração? Vamos orar por esse momento de pregação e também por esses pedidos. Pai amado, Pai bendito, junto com a igreja aqui, Senhor, apresentamos a Ti os nossos pedidos de oração, pois o ano se encerra e temos muitos motivos para agradecer ao Senhor. O Senhor tem sido muito generoso conosco, Deus. Mas também há petições, como orávamos de manhã pela família do Edival e da Fernandinha, que passaram uma semana dramática, tão difícil, mas estiveram aqui pela manhã, Edival, Fernanda, com os meninos, e oramos e intercedemos a Ti, Senhor, que o Senhor continue fortalecendo essa família. Toma cada pedido de oração, cada um passando suas lutas e dificuldades. Toma a Vanessa, patroa do Ranielson, Deus, nesse momento dramático, uma virada de ano internada, também por questões de gravidez, que o Senhor entre com providência, Senhor, preserve a vida dessas crianças em seu ventre, preserve a vida dessa mulher e que ela possa voltar-se para Ti, ser alcançada por Ti, Deus, onde ela estiver agora. Também por seu Lorisvaldo, por quem a Gilma pede oração, entra com providência, Deus. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor, como foi cantado aqui, é o Jeová Jirê, que provê todas as coisas, também Jeová Rafá, o Deus que cura, como a Adriana testemunhava, que foi abençoada, guardada por Ti, Deus, em todo aquele processo difícil que ela passou. O Senhor é poderoso para guardar e sustentar. Toma essas vidas mencionadas, Senhor. Toma cada pedido de oração, Senhor. Também aquela mãe de uma amiga do Alain, que ele pediu oração, também entra com providência. Senhor amado, Deus bendito, toma os nossos pedidos de oração e abençoa-nos agora na pregação da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos desperte, Deus,
pois fomos enviados não para sermos como o mundo, mas diferentes do mundo, levarmos a luz de Cristo, o teu bendito evangelho. Capacita-nos e desperta-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Temos muitas pessoas nos visitando e Deus os abençoe. Não vou citar nominalmente agora, mas que você que nos visita receba o nosso carinho, seja bem-vindo em nosso meio. Irmãos, os irmãos aqui da igreja sabem que eu frequentemente gosto de citar a história de missionários. E eu fico muito impactado com a história de missionários, homens como William Carey, que é conhecido como o pai das missões modernas, que no século XVIII ele foi para as Índias, numa atitude que foi considerada como louca por muitos. Ele era um homem brilhante, um linguista, que ministrava num lugar carente, e ele precisava trabalhar como sapateiro para se manter, e ele fundou com outros irmãos, ministros do Evangelho, uma junta de missões, e esse homem saiu da sua terra e foi fazer missões na Índia. E na Índia ele traduziu a Bíblia, passou muito sofrimento, a sua esposa não apoiou no primeiro momento, depois ela foi, eles perderam um filho lá, passaram por muitas lutas, depois a sua esposa veio a falecer, e Carey foi um homem que ministrou lá na Índia, e conta-se que 1/3, salvo engano, das pessoas que têm acesso à Bíblia foram influenciadas de alguma maneira pelas traduções bíblicas feitas por esse homem. Ele traduziu, salvo engano, para 30 idiomas, irmãos. Sânscrito, que é um idioma falado na Índia, outros idiomas daquela região, inclusive um grupo de missionários, quando chegaram no Afeganistão, certa feita, para pregar o Evangelho, descobriram que lá no Afeganistão tinham pessoas que já tinham ouvido falar de Jesus por causa do ministério de William Carey na Índia. O que leva um homem a abandonar sua terra, abandonar o conforto do seu lar, ir para um país inóspito ao Evangelho, um país hostil, e lá permanecer por 41 anos, que foi o tempo que William Carey ministrou na Índia antes de voltar à sua terra natal? Ou homens como John Gibson Patton, que eu já falei sobre ele aqui, que recebeu um chamado da parte de Deus para ser missionário junto a uma tribo de canibais. Sabiam que haviam homens que lá tinham o hábito de consumir carne humana, matavam seus inimigos e comiam a sua carne. E, certa feita, um senhor octogenário falou para John Gibson Patton o seguinte: você vai para lá, rapaz, eles podem te matar e comer a sua carne naquela terra de homens selvagens. E esse homem teria respondido para aquele senhor, falou: senhor, em poucos anos o senhor não estará mais aqui e a sua carne será devorada pelos vermes. Eu prefiro que a minha carne seja devorada pelos canibais, se assim for necessário, para levar o evangelho a eles. Mais ou menos isso que John Gibson Patton falou. E ele foi e sofreu muito, passou muitas privações, perseguições, quase foi morto, mas por intermédio dele igrejas foram fundadas, o evangelho foi pregado numa região, numas ilhas, em que haviam muitos canibais, e depois de alguns anos lá havia uma predominância de cristãos. Um outro cristão muito conhecido, Adoniram Judson, que foi missionário à Birmânia, atual região esqueci o nome agora, vou ter que pegar minha colinha aqui. Birmânia, antiga Birmânia, agora é Mianmar, região de Mianmar, antiga Birmânia. Esse homem, no século XIX, recebeu um chamado de Deus, e ele perdeu muito, ele perdeu a esposa, ele perdeu filhos, ele perdeu 7 de seus 13 filhos naquela região, ele perdeu parentes, ele quase enlouqueceu, mas ele permaneceu, e ao final do ministério de Adoniram Judson, vou pegar uma colinha aqui, depois de tantas perdas, eu estou sendo bem breve, que o tempo não permite avançar mais, em Mianmar, o novo nome da Birmânia, há hoje, na virada do 2º para o 3º milênio, 3.700 congregações, com 617 mil membros e 1.900.000 afiliados, frutos do trabalho dedicado desse missionário chamado Adoniram Judson, que saiu do seu conforto e passou mais de 30 anos pregando o evangelho em outro lugar. O que leva homens como William Carey, o sapateiro, que foi ser missionário na Índia, conhecido como o pai das missões modernas, Adoniram Judson, que foi lá para Mianmar, antiga Birmânia, um trabalho dificílimo, perdeu familiares, perdeu muitas coisas. Depois de 6 anos trabalhando lá, eles conseguiram batizar a primeira pessoa. Imagina você ficar 6 anos trabalhando num lugar para batizar uma pessoa.
e Deus depois derramou da sua graça e eles viram fruto abundante do seu trabalho. Ou John Patton, que decidiu ir pregar a uma tribo de canibais e passou muito sofrimento, que leva pessoas a tomarem decisões assim. Eu creio que há muitos motivos que poderíamos elencar aqui nessa noite, mas um deles está no texto que lemos e que também eu falo no boletim. Se você quiser depois ver um breve resumo, leia o texto do boletim, que eu estou falando um pouco sobre o que eu escrevi no texto do boletim de janeiro. E especialmente está no versículo 18 de João 17, que Jesus diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Eu creio que esses homens, assim como muitos homens e mulheres na história da igreja, tinham um senso muito claro de que Cristo nos chamou para pregar o Evangelho. E a gente tem que ir, seja para a Índia, seja para a Birmânia, seja para a terra dos canibais, umas ilhas com nome que eu não lembro agora, seja para um país distante, seja para um estado próximo, como tivemos recentemente o missionário Lucas, que está lá em Juazeiro do Norte, no Ceará, seja para a sua vizinhança, seja para um bairro próximo, seja onde for, nós fomos enviados por Cristo. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. E espero que assim como esse ano, a minha expectativa, isso não tem nada a ver com a notícia que nós recebemos, que vocês receberam hoje, eu recebi há pouco tempo, mas vocês receberam hoje da autonomia da nossa igreja, a partir do mês de março. Não tem nada a ver com isso, já estava no meu coração, porque isso precisa estar sempre em nossos corações. Nós precisamos levar o Evangelho. Nós precisamos assumir o nosso papel de enviados por Jesus. E isso está nessa oração. Essa oração é marcante, é tocante, porque Jesus, pouco antes, se você depois ler o versículo 18, Jesus é preso. Então, pouco antes de ser preso, de ser espancado, de ser açoitado e de ser levado à cruz, morto, crucificado, Jesus Cristo faz essa oração ao Pai. Nos primeiros versículos, ele ora por si mesmo. Ele ora ao Pai por si mesmo. Depois, ele ora ao Pai pelos discípulos que ele tinha naquele período. E a partir do versículo 20, ele ora por mim e por você, e por tantas pessoas que viriam a crer nele. E no meio desse contexto de Cristo orando ao Pai por ele, pelo seu ministério, orando ao Pai pelos seus discípulos que viviam à época e orando por aqueles que viriam a crer nele, há esse pedaço que eu queria focar a nossa atenção nessa noite, nessa breve reflexão, a partir do versículo 14. Diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo o odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está falando dos seus discípulos naquela época, mas isso se aplica a nós também. Irmãos, nós precisamos evangelizar. Primeiro ponto, mas nós temos que ter consciência de que nós não somos do mundo. Esse mundo aqui é um sistema hostil ao evangelho, é um mundanismo, que eu falei recentemente numa pregação sobre Tiago 4, que era o problema daqueles irmãos que Tiago estava ministrando. O mundanismo estava invadindo a igreja. E eu creio que é um problema muito presente hoje em nossas igrejas de forma em geral. As pessoas estão pensando como o mundo, tendo as prioridades do mundo, desejando as coisas do mundo, e se formos como o mundo, nós não seremos sal da terra e luz do mundo, seremos trevas como o mundo é. Então Jesus fala: os meus, e o mundo os odeia porque não sou do mundo. Eu quero te falar uma coisa: se a tua vida está muito tranquila, se o teu estilo de vida não tem gerado nenhum problema para você, preocupe-se. Se você não tem gerado ódio no mundo, pode ser que você esteja vivendo igual ao mundo. E quando nós nos posicionamos como cristãos, irmãos, vai ter reação. Então, se estiver tudo muito tranquilo, todo mundo gosta de você, você é gente boa, você é a pessoa que todo mundo acha muito legal, aquele crente que se dá bem com todo mundo, cuidado. Porque Jesus falou que o mundo odeia aqueles que são seus. E o ódio do mundo, mais cedo ou mais tarde, vai se manifestar, irmãos. Então não pense que ser cristão é se dar bem com todo mundo, né? A igreja lá em Atos 2 diz que ela contava com a simpatia das pessoas, devemos buscar isso, mas em algum momento, mais cedo ou mais tarde, alguém vai criar resistência à sua fé em Jesus Cristo. Se isso não acontecer, preocupe-se, porque o mundo nos odeia. Ele não acha que a gente é mais ou menos, ele nos odeia. Por quê? Porque a luz de Cristo brilha em nossas vidas. E Jesus fala isso. Então, primeira coisa, não podemos ser como o mundo se queremos fazer a diferença como esses homens que eu citei no início fizeram na sua época. Ele continua no versículo 15: eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal.
Não dá para sairmos do mundo, continuaremos no mundo, continuaremos indo ao mercado, e você não vai poder ir no mercado somente em que trabalham pessoas tementes a Deus, ou somente de donos cristãos, ou você vai trabalhar somente numa empresa de cristãos. Vamos estar no mundo, e precisamos estar no mundo para fazer a diferença no mundo. Então Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Irmão, você tem ideia disso? Quem está fazendo essa oração é o próprio Cristo. Não é bom? Nós temos um grupo de oração no WhatsApp da nossa igreja, e quando alguém tem uma necessidade, a gente compartilha lá, e muitos irmãos oram uns pelos outros. Oramos pela família do Edival e da Fernandinha essa semana, estamos com pedidos de oração, e não é bom quando alguém chega para você, olha, irmão, eu estou orando por você, estou orando pela sua família, estou orando pela dificuldade que você está passando. Isso não alegra o nosso coração? Mas o que dizer de saber que o próprio Cristo, Jesus, nosso Senhor, orou por nós, como você vê a partir do versículo 20, que ele ora por aqueles que viriam a crer nele. E ele ora ao Pai falando, olha, não os tire do mundo, falando dos discípulos da sua época, mas certamente se aplica a nós, mas os guardes do mal, irmãos. Porque Jesus Cristo fez essa oração naquele tempo, mas ele continua intercedendo por nós. Ele continua intercedendo por nós junto ao Pai. Isso nos deve dar segurança, nos deve dar esperança. Cristo orou por nós, e ele continua intercedendo ao Pai por nós. E ele continua no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Então, se desejamos ir anunciar o Evangelho, precisamos ter essa consciência clara, precisamos ser diferentes do mundo. O título que eu dei lá no boletim é assim, diferentes do mundo, enviados ao mundo. Se quisermos ser enviados ao mundo, sendo igual ao mundo, a nossa luz não brilhará. Não vai funcionar. Só vai funcionar se formos enviados ao mundo sendo diferentes. Pois Jesus diz aqui no versículo 16 que eu li, nós não somos do mundo porque ele também não era. Então, não é estratégia de evangelização queremos ficar parecidos com o mundo para atrair as pessoas do mundo. Mas não, justamente em sermos diferentes, que as pessoas olharem para a gente e falarem algo diferente nessa pessoa. Talvez você tenha vivido isso no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, na sua faculdade. Ah, fulano é diferente. E porque você é diferente, alguém foi te pedir ajuda no momento de dificuldade, alguém foi pedir uma assistência, alguém foi pedir uma oração, e também alguém talvez tenha se desentendido por você ser alguém diferente do que aquela pessoa é. Então, primeira coisa, não somos do mundo. Segundo, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para sermos discípulos enviados ao mundo, nós não podemos ser iguais ao mundo, pensar como o mundo, querer as coisas do mundo, ter as prioridades do mundo, e precisamos estar firmados na palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Como seremos santificados na palavra se não conhecermos a palavra? É condição urgente nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, conhecer a palavra de Deus. Por isso temos procurado não só cânticos que sejam baseados diretamente na palavra, cantamos outros cânticos também que têm princípios bíblicos claros, mas muitas vezes trazemos cânticos que são trechos das Escrituras, que a música ajuda muito a gente a gravar. Precisamos ler a Bíblia. Faça um plano de leitura bíblica, vá conosco, começando a ler Gênesis agora em janeiro, ou faça um plano por sua conta, mas leia a Bíblia. Porque Jesus ora ao Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se a gente não conhece a verdade, como seremos santificados por Deus? Então não somos iguais ao mundo. Temos a palavra de Deus como bússola das nossas vidas. E por fim, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Diferentes do mundo, firmados na palavra de Deus, somos enviados de volta ao mundo. Esse é o propósito de Deus. A palavra eclesia, da onde vem igreja, ela significa isso, tirados. Nós fomos tirados para fora, arrancados, retirados de algum lugar. Nós fomos tirados do mundo. Cristo nos tira do mundo no sentido de nós não sermos mais escravos do diabo, da carne e do sistema mundano, para vivermos uma vida diferente, santificados na verdade do Evangelho. E agora ele nos envia de volta para o mundo. E esse é o meu desejo especial para esse ano, irmãos. Não só para esse ano, mas para toda a nossa vida. Que é uma igreja que não, como eu já disse, alguém falou isso, que uma igreja que não é uma agência missionária, ou seja, uma igreja que não envia pessoas para pregar o Evangelho, ela se torna um campo missionário. Começa a ter picuinha, guerra, briga, um monte de coisa, a igreja vira um lugar que precisa ser evangelizado. Então, se nós não evangelizarmos, nós precisaremos mais cedo ou mais tarde sermos evangelizados. Só nós precisamos ser uma igreja evangelizadora, uma igreja missionária, mesmo que não enviemos missionários para a Índia, para a Birmânia, para Mianmar, para onde for, mas onde estivermos, fazermos brilhar a luz do Evangelho.
Meu irmão, minha irmã, eu creio que esse é o chamado de Deus, não só para esse ano, mas para a nossa vida toda. E eu espero em Deus que esse ano seja um ano em que a nossa igreja evangelize mais. Estamos planejando atividades evangelísticas, estamos planejando ações evangelísticas, isso é bom, mas nós não podemos depender disso. Fazemos um ar livre numa praça, fazemos uma caminhada e irmos evangelizando pela rua, fazemos uma ação social com evangelização, tudo isso é muito bom. Mas nós precisamos ter uma alma evangelística, nós precisamos entender que a forma que Deus estabeleceu para a sua igreja é que cada discípulo de Cristo seja enviado e onde estiver fale do amor do Senhor. E aí traga pessoas para a igreja, traga pessoas para ouvirem o evangelho, traga pessoas para conhecerem o amor de Deus e a comunidade de fé. Eu oro ao Senhor que a nossa igreja seja uma igreja enviada ao mundo, diferente do mundo, firmada na palavra, santificada na palavra, mas enviada ao mundo, irmãos. Porque o mundo está agonizando, irmãos. Quantas pessoas sofrendo com depressão, com angústia, com toda sorte de males da alma, sem saber que precisam voltar seus corações para Jesus. E às vezes muitas vezes quem vai poder dar essa notícia, essa pessoa é você. Porque o seu colega de trabalho, talvez eu nunca venha conhecer, a sua vizinha, talvez o pastor, o diácono, a irmã da igreja, o líder de ministério, a líder de intercessão, jamais vai ter contato, mas você está lá. Você é um enviado por Jesus. Você é alguém que foi enviado pelo Senhor. Eu estou preparando um adesivo, né, de botar, aqueles adesivos assim que a gente coloca na parede, e possivelmente a gente vai botar esse versículo ali na saída da igreja, onde está ali o diácono Valquí, o diácono Paulo, José Paulo agora, para quando você sair da igreja, provavelmente nas próximas semanas a gente vai fazer isso, você sair da igreja, você dá de cara com esse versículo, Jesus falando, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, para que toda vez que você sair da igreja, você lembrar que você sai daqui como alguém enviado por Jesus para pregar o evangelho. Se a igreja tomar essa consciência, a gente não vai precisar de grandes eventos, precisamos de grandes shows, grandes produções, mas precisamos de um povo apaixonado por Jesus, diferente do mundo, nós não somos do mundo, santificados na verdade e enviados ao mundo para falar da salvação que há em Cristo. E a partir do versículo 20 ele diz, não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem, por meio da palavra que eles falarem. O método de evangelização de Jesus é o mesmo sempre, a palavra de Deus anunciada. Não precisamos de grandes estratégias, grandes coisas, precisamos do que Jesus fala aqui, ó, eles vão vir a crer por meio da palavra que eles falarem. Então precisamos falar desse evangelho, precisamos falar do amor de Jesus, precisamos falar da salvação. E Jesus aqui está orando por mim, Jesus aqui está orando por você. Vamos orar. Queria trazer essa breve reflexão e sugerir a você depois, leia, se você não leu ainda, o texto de capa do boletim, que eu falo exatamente essas coisas. E pense como você, meu irmão, você, minha irmã, pode ser um evangelista. Ah, mas eu talvez não seja como William Carey, que foi evangelizar na Índia, como a Adoniran Judson, que foi na Birmania, atual Myanmar, ou como aquele John Patton, que foi pregar lá para os canibais. Eu não sei se eu vou ser um missionário transcultural, não interessa. Você é enviado ao mundo onde você está. Eu sou enviado onde eu estiver para fazermos a diferença. E se isso estiver forte no nosso coração, podemos fazer atividades evangelísticas, podemos fazer ações evangelísticas, isso tem o seu valor também. Mas a forma clássica é o que Jesus nos diz aqui no versículo 20, as pessoas vêm a crer por meio da palavra que os seus discípulos anunciam, a palavra do evangelho. Temos sido evangelistas efetivos, ou só estamos vivendo um dia de cada vez, preocupados com as contas, com as demandas pessoais? Cristo nos chama a, diferente do mundo, firmados na palavra, sermos enviados de volta ao mundo para anunciar o evangelho. Que Deus nos faça homens e mulheres que amam a evangelização e uma igreja também poderosa no anúncio do evangelho. Feche seus olhos, curve sua cabeça, irmãos.